Através deste curso, conheça os principais recursos para desenvolvimento de páginas web usando a poderosa combinação HTML5 e CSS. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Montaremos nessa aula duas telas que serão semelhantes, criando regras que serão compartilhadas por elas. Estamos avançando no desenvolvimento de nosso site e já começaremos nessa aula a ter resultados finais. Toda a estrutura base do site está definida. Criamos as estruturas com divs, sections e outros elementos do HTML. E já criamos as regras para os elementos que irão aparecer em todas as páginas, como itens do cabeçalho, barra lateral e rodapé. Agora, vamos dar atenção ao conteúdo de cada página, as informações que são alteradas em cada uma. Primeiro, vamos definir as regras para a página inicial, nossa index.html. E para começar, clique aqui para darmos uma relembrada na estrutura que foi utilizada. Arraste a barra de rolagem até aqui. Então temos aqui um elemento div chamado conteúdo underline principal com todo o conteúdo que não seja cabeçalho ou rodapé. Dentro dele temos duas seções, a conteúdo que deve ficar do lado esquerdo da tela e a trabalhos, onde temos a barra lateral que foi estilizada na aula anterior. Dentro da seção conteúdo temos ainda a seção coluna underline esquerda com os textos informativos. E a seção imagem, onde teremos a imagem à direita do texto. Ainda dentro desta seção, temos os elementos Figure e FigCaption. Criaremos então regras para cada um destes elementos. Clique aqui para voltar à folha de estilos. Nossas regras ficarão todas aqui, na área definida para o corpo da página. Vejamos a primeira regra para a div principal. Nessa regra, definimos aqui a largura para o conteúdo todo da página. O valor que estamos usando, como já mencionado em outras aulas, corresponde a um padrão de tela 1024 pixels de largura, no caso aqui descontados o espaço das bordas. A definição dessa área permite que o conteúdo fique corretamente centralizado. Em seguida, definimos uma altura para que o conteúdo da página não fique ultrapassando sua área e invada a área de rodapé. Determinamos também o valor de position como relative, para que ele acompanhe já a área ocupada pelo elemento do cabeçalho, acima dele. E definimos o valor de margin, para que aproveite toda a área da tela e centralize seu conteúdo. Salve o documento para darmos uma olhada nessas alterações. Vejamos a página index aberta no navegador. Por enquanto, ela está sem alteração. Agora clique em atualizar. Percebeu como o conteúdo foi reorganizado e como já temos as informações melhor distribuídas? Ainda alteramos pouco, é claro. Vamos voltar para nossas regras CSS para continuar as alterações. Deixe que eu insira a próxima regra de estilo. Estamos criando a regra para a seção dos textos, que ficará do lado esquerdo. Por isso, especificamos um valor para sua largura e colocamos para flutuar para a esquerda com a margem centralizada. Aplicamos também um estilo de sombreamento no texto, bem como fontes e tamanhos diferentes. Falta uma propriedade ser definida aqui, que ainda não havíamos utilizado. Digite o seguinte:
Esta propriedade configura um peso da fonte que está sendo usada. Ela define como os caracteres, sejam grossos ou finos, devem ser exibidos. Pode-se usar valores numéricos como 100, 300, 500 e assim por diante, ou usar definições diretas como normal, bold, lighter, etc. Em nosso exemplo, estamos utilizando o valor 400, que equivale a um peso normal, onde teremos uma fonte nítida e sem muito reforço. Vamos observar como essas alterações são aplicadas em nossa página. Pressione as teclas Ctrl S. E deixe que eu nos leve ao navegador. Observe como a página está e dê um clique em atualizar. Percebeu a diferença? Primeiro, devemos ver que a área da seção ficou melhor disposta, com tamanho e margem definidos. Além disso, é possível, enfim, ver a página próxima do que é a visualização desejada, com as colunas em seu conteúdo. E note que as letras estão mais finas e bem definidas, de acordo com a definição da regra. Vamos voltar ao documento CSS, pois agora é hora de começar os ajustes para o conteúdo real das duas colunas, que precisa existir nessa parte do documento. Iremos inserir primeiro uma regra direta para as imagens que estarão dentro da área chamada conteúdo. Veja que a regra afeta qualquer elemento IMG que esteja nessa área. Para todas, aplicaremos o efeito de sombra, com um tom de cinza um pouco mais escuro. Salve para darmos uma olhada. Vamos ao navegador. Clique no botão Atualizar e observe a imagem. Aplicamos uma sombra suave, que deixará a imagem em harmonia com o restante do site. Vamos continuar com as alterações. Veja a próxima regra a ser criada, que afetará todo o conteúdo da seção, coluna underline esquerda. A definição de uma largura para cada coluna é bastante interessante, pois evita a desorganização do conteúdo, digamos sem querer. Além disso, estamos usando aqui menos da metade da largura da seção conteúdo em que ela está, para que haja o mesmo espaço para outra coluna, além dos valores de margem e padding. Essa coluna deverá ficar à esquerda no que se refere a esta seção. Ajustamos também valores de padding e margem para criar os espaços corretos entre os elementos. E por último, definimos o tipo de alinhamento de texto como justify ou justificado. Vejamos como isso tudo ficou. Salve o documento. Agora vejamos a página no navegador. Clique no botão Atualizar. Note que já temos o conteúdo sendo exibido em colunas. Essa área do texto já está na posição correta. Falta ajustarmos agora a coluna da imagem para que fique tudo organizado. Voltemos ao documento CSS. Vejamos a regra para a coluna imagem. Perceba que temos uma regra parecida com a anterior. Estamos usando a mesma largura, lembrando que o restante da área total será preenchido pelos valores de margem e padding. Aqui temos o conteúdo flutuando para a direita. Os valores de margem estão todos definidos. Salve o conteúdo para testarmos. Vamos ao navegador. Atualize a página. Muito bom, já está quase pronta. As informações já estão nas direções corretas. Falta apenas acertar a posição da imagem e do texto que está acima dela. Vamos resolver isso rapidamente.
Deixe que eu insira a próxima regra. Temos aqui a regra para o elemento figure. Para ele, alteramos os valores de margem e padding de forma a reposicioná-lo mais acima e à esquerda, pois terá os valores de margem e padding zerados. Além disso, o flutuamos para a esquerda. Rapidamente, salve a essas alterações. Vamos visualizar a página no navegador. Clique no botão Atualizar. Ótimo, está praticamente finalizada. Vamos apenas alterar o posicionamento do texto descritivo. Veja a regra já criada. Criamos então a regra para o elemento Fig Caption, que define a legenda da imagem. Apenas adicionamos uma margem inferior para separá-lo um pouco da imagem e aplicamos um estilo itálico. Salve as alterações para darmos uma olhada. Novamente, vamos ao navegador. Clique no botão Atualizar. Excelente, a página está concluída. Todos os elementos foram organizados, ajustados e formatados com as regras adequadas. Logicamente, poderíamos melhorar ainda mais o layout da página com outros efeitos, animações e formatações. Mas até aqui já temos uma boa base do que é necessário para estilizar uma página simples, mas elegante. Agora, o mais importante em tudo o que fizemos é que adiantamos muito trabalho. Afinal, uma das principais ideias do CSS é que ele permita aplicar estilos e compartilhá-los. Ou seja, o que fazemos em uma página pode rapidamente ser utilizado em outro. Vamos aproveitar então e abrir a página sobre para ver como ela ficará com essa folha de estilos. De volta ao Notepad, dê um clique no botão Abrir. Clique 2 vezes no arquivo sobre.html. Como ela já está inserida, apenas precisamos ter o cuidado de ter os elementos corretamente identificados na estrutura HTML. Como ela já está inserida, apenas precisamos ter o cuidado de ter os elementos corretamente identificados na estrutura HTML. Em nosso caso, falta apenas inserir a identificação para a lista do menu superior. Clique então aqui. E digite com um espaço no começo. Salve este documento. Deixe que eu nos leve ao navegador. Para testar, clique no menu Sobre. Veja que facilidade é trabalhar com sites produzidos com CSS. A página já está pronta, pois toda a estrutura dela foi criada igual à da página index. E assim poderíamos recriar várias outras páginas, apenas alterando o conteúdo principal. E isto é basicamente o que faremos nas próximas aulas. Iremos criar todas as demais páginas baseadas na primeira, alterando apenas os elementos e informações da área principal. Isso realmente poupa muito trabalho e dor de cabeça. Para finalizarmos a aula, feche o navegador. E também feche este programa. Olá! Como vai? Estamos avançando no desenvolvimento de nosso site e já começaremos nessa aula a ter resultados finais. Toda a estrutura base do site está definida.
E nessa aula, demos atenção ao conteúdo de cada página e às informações que são alteradas em cada uma. Definimos as regras para a página inicial, nossa index.html. Vimos que é muito fácil trabalhar com sites produzidos com CSS. Espero que esteja animado para as próximas aulas. Até lá! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.